Boa noite a todos. Vou começar a falar sobre... Deixa eu logo fazer um comentário aqui que eu perguntei ao professor Hugo se a filha dele tinha passado na seleção do IFAL e ele falou que passou e está todo mundo aqui em casa comemorando. Viu, Flávio? Tô ouvindo e já estou aplaudindo aqui, muito feliz com a notícia. Que bom, muito feliz pela aluna. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, né, sobre drogas de uma forma geral, e os cultos xamânicos, né, eu percebi que havia uma hierarquização do conhecimento. Em que sentido? Algumas ciências elas eram colocadas com mais importância quando se trata desse assunto, okay? Que são as chamadas hard sciences, tá? Enquanto as ciências humanas elas eram colocadas um pouco, e alguns textos tratam isso, né, colocadas um pouco de lado na abordagem desse assunto, tá? Principalmente na importância que se dava, porque essas outras, as ciências humanas e sociais, né, elas eram colocadas como se só pudesse tratar, tá, da parte relativa às contravenções penais, por exemplo, entendeu? E ainda era colocada como se não tivesse um distanciamento, ou seja, tivesse um interesse pessoal de quem trata desse assunto de drogas quando sendo pessoas relacionadas às ciências sociais humanas de um modo geral, tá? E aí, eu costumo dizer, né, que a interação, o resultado da interação entre uma determinada substância química psicoativa e o indivíduo, ela é também consequência da interação com o seu meio. Isso devido a várias coisas, inclusive a própria plasticidade que se dá na construção do conhecimento. Novas sinapses vão sendo criadas e aí uma mesma substância em uma pessoa X, ela vai ter efeitos levemente diferentes ou até bastante diferentes de uma pessoa Y, sendo essa mesma substância da mesma concentração. Um exemplo disso, a gente tem, quando a gente tem um teste de um medicamento, um ensaio da atividade de um medicamento, né? A gente tem o efeito placebo. O que seria esse efeito placebo? Nada mais, nada menos do que o efeito do indivíduo, né? De cada indivíduo, diferentemente em relação àquela resposta bioquímica. Então, a determinada interação entre um fármaco, entre uma droga qualquer, entre uma substância, e cada indivíduo ela vai ser diferente. Primeiro, a gente tem uma variabilidade, uma variação no nosso DNA. Isso vai fazer com que algumas proteínas, que são os sensores para essas substâncias, elas sejam, primeiro, já levemente diferentes uma das outras, certo? E aí a gente ainda tem o fator social que vai fazer com que seja ainda mais diferente. Tratando ainda dessa diferença, não vou entrar nessa parte agora não, tá? Então, a hierarquização do conhecimento, né? Tendo em vista que para a sociedade ainda a gente tem muito essa questão de considerar algumas ciências superiores a outras, mas todas elas são de extrema importância para o conhecimento como um todo e na abordagem, tá, do conhecimento e do tema, principalmente concernente às drogas, tá? Então, as drogas estão na cultura e seus efeitos não estão somente nela, mas resultam dela, tá? De forma idiosincrática. Aqui a gente traz alguns alcaloides, tá? Algumas aminas, né? A palavra álcali relembra o contrário, ela nos remete ao contrário de um ácido, que é uma base, né? Alcaloide. Álcali relembra uma base, e geralmente esse caráter básico está relacionado à presença de nitrogênios, de átomos de nitrogênio, ok? A gente tem aqui o anel quinolínico, que tem o nitrogênio ali, então são substâncias geralmente heterocíclica, como a gente pode observar. Porque heterocíclica, você vê que tem aqui um anel, tá? Nesse caso aqui, um anel aromático, e eu tenho um nitrogênio nesse anel. Então, hétero, porque é um átomo diferente do carbono. Geralmente, nós temos nesses anéis aromáticos carbono. Quando eu tenho um heteroátomo, eu tenho um heterocíclico. E aí, uma das substâncias, a substância mais psicoativa
tá, da ayahuasca é o DMT, né, que é o NN-dimetiltriptamina. Então, NN, dois grupos metil aqui, ó, no nitrogênio, entendeu? E aí, quando a gente tem esse tipo de nitrogênio, onde ele não está no anel cíclico, a gente tem uma amina, tá? Quem lembra lá da química orgânica do terceiro ano, tá certo? Então, a gente sabe que existe uma relação estrutura-atividade. Observe que todas essas substâncias, ela tem esse anel, tem essa estrutura química, essa construção química, certo? E aí, a relação, os efeitos que vai dar lá na proteína, a gente geralmente tem uma cavidade, certo? Nesses biosensores, e o modelo, a gente tem o modelo chave e fechadura. Por quê? Porque compara com a fechadura da nossa casa, que tem que ter uma chave com o formato correto para poder acionar aquele mecanismo, aquele sistema. Então, observe que as chaves aqui, certo? Relacionando, são todas com estrutura relativamente parecidas, tendo esse anel aqui quinolênico em comum, tá? Então, a gente ainda não tem tantos dados científicos quanto ao uso da ayahuasca, mas já tem o suficiente para saber, tá? A gente não tem para saber a tolerância em uso crônico e agudo, tá certo? Quais são os efeitos à saúde que irão, como é que os organismos, os indivíduos irão reagir a longo prazo, certo? Mas a gente tem já alguns dados que mostram que geralmente a quantidade, a concentração, por exemplo, de DMT e de outras substâncias ali presentes, elas estão 20 vezes menores do que a quantidade que seria letal para organismos normais, ok? Claro que a gente tem casos que vai ter problemas quando já faz uso de outras substâncias, tá certo? Outros medicamentos, tá? Que vai ter algumas interferências. E aí pode causar bastante prejuízo à saúde, ok? Então, o chá da ayahuasca, ele talvez nenhuma outra mistura de plantas seja mais interessante ou complexa em termos botânicos, químicos ou etnográficos. E aí, quando a gente lê os artigos, a gente percebe que o pessoal já dá um certo misticismo a isso, principalmente quando a gente está estudando na química medicinal, né? A química de produtos naturais, a gente vê que a maioria das plantas elas têm uma certa quantidade de substâncias químicas ali, naturais. Já as plantas que compõem a ayahuasca, ela tem muito mais substâncias do que normalmente a média das outras plantas tem. Então, essa quantidade tem pessoas que já colocam como se ela é advinda já de uma mudança de seres extraterrestres, coisa do tipo, entendeu? Tentam insinuar esse tipo de coisa por conta dessa particularidade que ela tem. Então, os alcaloides, como a gente viu algumas estruturas, geralmente eles podem atuar no sistema nervoso central, então eles promovem a alteração da percepção da realidade e também uma alteração das emoções, que pode até ser uma também consequência dessa alteração da realidade, tá? E aí, saber qual seria a dose certa a ser consumida nesses rituais é um pouco complicado, principalmente tendo em vista que esses alcaloides, eles são chamados de metabólitos secundários, tá? Esses metabólitos secundários, a concentração dele pode variar muito com sazonalidade, dependendo de quanto a planta foi atacada por inseto, o calor, entendeu? Então, mesmo preparando aquele extrato da mesma forma, as concentrações elas podem variar bastante a depender dessas questões sazonais e que a gente não tem geralmente controle. E aí é complicado expor, né, a esse risco. Então, qualquer droga, seja ela um medicamento, por exemplo, ou qualquer, como é que eu poderia dizer isso? Qualquer substância, ela tem um certo nível de toxicidade. A própria água, o ar que a gente respira, o oxigênio, tem um livro do Lenig lá da graduação de Bioquímica que nas primeiras páginas trata exatamente disso. O próprio ar que a gente respira, o próprio oxigênio, ele nos dá a vida e ao mesmo tempo ele nos mata, ele faz com que a gente envelheça,
tá certo? Em processos oxidativos e pode gerar, lá quando escapa alguns radicais livres, algumas doenças, entre elas cataratas, por exemplo, tá certo? E o próprio câncer pode estar relacionado com esses processos oxidativos de obtenção de energia do nosso corpo. E aí, em muitos casos, o aumento da dose ele irá afetar outros alvos que não o principal, né? Tá? Que a gente, quando toma um medicamento, toma uma substância, a gente separa essa substância, ela, de um modo geral, em específicas, tá certo? A gente tem fármacos que são específicos, que vão e fármacos que são seletivos. O que é específico? Específico é um que vai tocar só naquele sensor, só naquela fechadura. Já os seletivos, ele tem uma preferência pelaquela outra, pelaquela fechadura específica, mas ele também pode acessar outras cavidades de outros sensores que não aquele que a gente tem interesse, ok? E aí, aumentando a concentração, esses efeitos colaterais eles vão ser maiores. E aí vai poder causar, no caso da ayahuasca em si, a gente vê quadros de intoxicação aguda, agitação, tá? Fenômenos convulsivos, tá? Depressão respiratória, e quem tem problemas cardíacos também pode afetar, tá certo? E aí, quanto aos efeitos psíquicos mais comuns, temos a alteração da percepção da passagem do tempo. Então, quem usa relata que a percepção do tempo ela fica alterada, há o medo da perda do controle da realidade, alteração nas expressões emocionais, variando do êxtase ao desespero, sensação de medo exacerbada, alteração perceptuais, onde alucinações e sinestesia são comuns, tá? Surtos psicóticos, sensação da alma se desprendendo do corpo, bem como parecendo ter contato com outros seres, um pouco desse sisteminha. Então, os alcaloides do chá agem ainda contra também infestações gastrointestinais em parasitários helmínticos e protozoários causadores tanto de malária, leishmaniose, tá? Doenças de Chagas, toxoplasmose e não vou conseguir falar a palavra, trypanosomiasis. Então, alcaloides, né? Então, observa-se que muitos, por conta do uso desses alcaloides, muitos xamãs de muitas etnias indígenas, eles selecionaram essas plantas, tá? Que tem esses alcaloides isoquinolínicos, tá? E aí, o interessante é saber, por exemplo, que no caso da ayahuasca, uma planta sem a outra, ela não teria essa atividade. Ela só age em comum, uma atuando com a outra. E aí, uma coisa que não sei se vai ser possível antropologicamente a gente responder, é como que se chegou ao conhecimento dessa combinação, tá? Então, os alcaloides são aminas cíclicas que possuem anéis heterociclos contendo nitrogênio, como eu já havia falado. Eles são responsáveis pelo sabor amargo de muitas plantas e eles também podem causar dependência. Aqui está a estrutura do DHT, ela em 3 dimensões, tá? E ela aqui na representação normal. E o mecanismo de ação do chá da ayahuasca ocorre com a inibição temporária da atividade da isoenzima monoxidase. Então, isoenzimas são enzimas que vão ter pequena diferença de acordo com a genética de cada um, tá certo? Mas a sua atividade em si, direta, ela não vai ser modificada, tá? Então, eles são agonistas. Essas substâncias aqui, elas são agonistas serotoninérgicos indiretos, e faz com que eleve os níveis dos alcaloides, por exemplo, DMT, ele permite com que o DMT acumule. Por quê? Se a gente consumisse só o DMT, que é o princípio ativo mais efetivo, essa enzima, ela iria destruir o DMT, certo? Então, essas outras substâncias, elas vão permitir com que meio que desligue, certo? Que faça com que acumule DMT lá nas sinapses do nosso cérebro. Então, ela vai atuar nesses receptores serotoninérgicos, tá? Aumentando a concentração do DMT
para que tenha os efeitos já citados. Então, isso vai causar uma cascata de efeitos neuroquímicos, tá? Neuroeletroquímicos, de uma forma geral, que irão afetar os padrões normais de nossa percepção sobre aquilo que comumente compreendemos como realidade. Então, vai alterar a nossa percepção da realidade quando o DMT, tá, fica ali concentrado nas nossas sinapses. Bom, galera, mas chegou no final, não está indo, mas o resto era só voltar para o slide inicial, ok? E aí, mais uma vez, como eu disse, toda essa alteração química, ela vai ter respostas, tá, sociais, e a mesma coisa o inverso. Tá? Eu costumo dizer, se a nossa química interna ela responde a fatores externos, por que não o consumo de substâncias exógenas ela também não pode alterar e vice-versa. Então, por exemplo, quando eu vejo fatores como o que o professor falou anteriormente, né, da fé, ela agir de forma concreta na realidade, eu vejo nada mais, nada menos do que a nossa química interna, ela trabalhando de forma semelhante ao que a química externa pode fazer, tá? Então, não necessariamente na minha compreensão, tá? E não anula também, precisa de algo sobrenatural para que isso aconteça, porque o pensamento, de uma forma geral, ele é química, e a química interna pode agir a química externa pode agir nessa química interna, então por que não a química interna, no caso da fé, poder também transformar a nossa realidade, tá? De uma forma geral. Então, muito obrigado a todos. Concluímos por aqui. E eu estava, parece que está desligando sozinho. Né? No início eu dei a palavra, perguntei se o professor Sandro queria falar primeiro, mas ele começou, né? E estava desligado, eu acho que ninguém me ouviu, né? Não, Mas escutamos não. com o que o professor Flores falou, eu não nego o transcendente. A diferença é só a forma como você, provavelmente, pelo que eu entendi, vê, e como eu vejo. Eu vejo o transcendente nada... provavelmente, pelo que eu entendi, você vê como algo sobrenatural e eu vejo como resultado de interações sociais, entendeu? Então, e química, e não como algo transcendente, como tudo que está aqui. Eu, como agnóstico que sou, né, em alguns momentos, eu penso na existência de um ser superior, entendeu? Mas quando eu penso que ele já deixou todas as leis físicas, todas as interações químicas, certo? Que vão permitir acontecer o que a gente chama de milagre, entre outras coisas, e todas essas relações transcendentais, sem necessariamente precisar ter uma força sobrenatural que toque nisso, entendeu? Fui claro no que responde, professor Flores, o que você colocou? Então, eu não nego o transcendente, entendeu? Eu penso que você nega exatamente por isso que você acaba de dizer, porque você fica apenas na imanência e a imanência transparece a transcendência, queira-se ou não, negue-se ou não. Todos os cientistas vão reconhecer isto. E os filósofos, mesmo aquele Karl Popper, por exemplo, Wittgenstein, todos eles vão terminar na mística. E porque o modo de falar, esse de fronteira entre, vamos a chamar assim, a realidade imanente e realidade transcendente, não é inventada, é também experiência humana, só que ela ultrapassa a fórmula científica, o método científico. Não é, eu diria assim, embora os neurônios nos permitam explicar e estudar e manifestar o comportamento humano, Karl Rahner vai dizer mais ou menos assim, e todos eles, os que se encarregam desta situação, vão dizer assim, a estrutura humana, ela é capacitada e competente para escutar a palavra, ouvinte da palavra. E isto exatamente não é por causa da imanência. A imanência não diz nada, como você disse exatamente. A imanência não diz nada da transcendência. E você diz, isso que nós reconhecemos como transcendência, não sei o quê. Não, a transcendência é revelação, porque nada diz, todo é imanente, então nada nos vai levar à transcendência, a não ser a própria experiência exatamente desta estrutura transcendental que constitui o ser humano.
o fenômeno humano, como disse o professor Sandro. Tudo bem, uma forma de respeito à sua forma de ver, entendeu? E acho que tem muita razão e muita coisa que você fala. No entanto, a ciência, como você mesmo falou, a ciência não pode tocar nisso, entendeu? Então, nunca a gente, de fato, vai chegar a um veredito final sobre isso. Então, ela vai ficar única e exclusivamente no âmbito da fé, nesse aspecto. Não, caríssimo, desculpa, mas não. Não se pode aceitar isso. Eu vou dizer por quê. Por exemplo, qual seria, qualitativamente falando, a área religiosa de um Jesus de Nazaré, a experiência, e de um Albert Einstein na ciência? Por que Albert Einstein teria que ter supremacia sobre Jesus de Nazaré como experiência religiosa coerente e de certo modo, lógica e, enfim, sem contradição? Mas eu não estou dizendo que tem superioridade, não. Você está negando, você implicitamente está negando essa experiência. E o que eu estou dizendo é que a experiência científica, como a experiência transcendental ou religiosa, é uma experiência. E você disse muito bem, só que ela não se fala com as categorias científicas. Evidentemente que não, claro que não, todo mundo sabe que não. Claro, todo mundo sabe que não. Como o próprio ser humano não se encaixa, nem se encontra em uma fórmula científica, ele supera tudo isso porque ele é o autor, ele é o criador, ele é o cientista. E, além disto, é a realidade que faz a tomada de consciência da realidade, mas ele mesmo se encontra, de certo modo, desconhecido a si mesmo, mesmo sendo aquele que toma consciência da realidade. Obrigado, e paro por aqui. Tranquilo.